E nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, para a gente conversar aí a respeito do São Paulo Futebol Clube, que vai visitar a Ferroviária de Araraquara. Visitar não, né? O São Paulo já se encontra lá em Araraquara. O São Paulo jogou contra o Palmeiras, né, no Choque Rei lá na Fonte Luminosa, e por questões de logística, de não desgastar os atletas, fazer uma viagem a menos, mesmo que é próximo, né, Araraquara aqui da capital, o staff do São Paulo preferiu permanecer ali na cidade do interior e fazer a sua preparação para o confronto diante da Ferroviária lá mesmo. Então o São Paulo treina lá no estádio da Fonte Luminosa e está se preparando para esse jogo. De acordo com os jornalistas, com algumas reportagens, matérias que a gente vem acompanhando do confronto, né, do pré-jogo aí que o São Paulo está fazendo, né, está se preparando, é bem provável que o Fernando Diniz vá fazer algumas alterações na equipe titular do São Paulo. Isso porque, mediante ali algumas sinalizações que os jornalistas que estão lá cobrindo o São Paulo viram que ele colocou alguns jogadores titulares para fazer um trabalho específico na academia, alguns reservas estão fazendo um trabalho mais forte ali no campo, então, e principalmente por ser um início de temporada, né, o retorno agora da pré-temporada, das férias, os jogadores não estão no condicionamento físico ideal, e para não ter um atropelo, para não ter nenhum problema de lesão logo nesse início de temporada do ano de 2020, para que a parte física seja controlada de forma correta ali, né, perante aos entendedores ali do assunto. Então São Paulo vai fazer algumas mudanças ali para dar mais clima de jogo, movimentação de jogo ali, espírito de competitividade para os atletas reservas, e ao mesmo tempo vai dar uma segurada em alguns pontuais jogadores do time principal, do time titular, para que eles não sofram nesse retorno aí às atividades, né? Então, nesse contexto geral, um provável time, possível, né? Porque a gente não tem tanta certeza assim, né? As informações estão meio desencontradas, mas é bem provável que o time do São Paulo inicie, que vai enfrentar a Ferroviária, inicie com o Thiago Volpi no gol. Aí o Igor Vinícius teria chance nesse confronto, dando um descanso aí para o Juan Fran, para o espanhol Juan Fran. Aí Anderson Martins pode entrar no lugar do Bruno Alves ou do próprio Arboleda, mas nesse momento está sinalizando mais que o Bruno Alves vai sair para ter um descanso maior, e aí o Anderson Martins vai fazer a dupla ali de zaga com o Arboleda. Reinaldo vai ser mantido ali na lateral esquerda porque ele não jogou o primeiro jogo contra o Água Santa, ele foi ali no hospital, né? Acabou tendo acabou sendo liberado para receber o nascimento do filho, né? Da filha, na verdade, a Rebeca, né? Que nasceu. Então ele vai ser mantido agora, ele jogou somente contra o Palmeiras, vai ser mantido nesse confronto contra a Ferroviária. No meio campo ainda uma incógnita, não sabe se Tietê e Daniel Alves estarão presentes. Uma coisa certa é que Hernanes é um desses nomes cotados para ficar no banco, dar uma descansada, aprimorar a parte física, ficar pronto para uma próxima rodada. E aí no lugar dele pode entrar o Lisieiro, que foi a modificação natural que o Fernando Diniz fez no confronto aí contra o Palmeiras. Aí o Elinho, né, na parte direita, ali na ponta direita, Elinho já está descartado desse confronto. Elinho teve uma lesão detectada ali no tornozelo, naquele choque que ele teve com o Gustavo Gomes, no Choque Rei. Ele acabou ficando de fora, não tem condições nenhuma de participar, né, dessa partida. E alguns nomes começam a surgir aí para a substituição do Elinho, graças a Deus. Claro, é muito ruim sempre qualquer jogador se machucar, mas de certa maneira essa lesão veio no momento certo ali, até para o próprio Elinho, porque ele ia se queimar se ele continuasse no São Paulo. Ele não está jogando nada. O Fernando Diniz, eu não sei o que tem na cabeça de manter, de continuar insistindo e apostando no Elinho. Eu vi aqui os comentários de vocês, assim, mais de 95% dos comentários falando e dando razão à minha análise em cima do Elinho, de que ele não está preparado, ele não está pronto para ser um jogador titular do São Paulo. Ele deveria ou voltar para a base ou ser emprestado para ter mais rodagem, para a partir daí amadurecer e ter uma oportunidade num time como o São Paulo, de uma camisa absolutamente gigantesca e pesada. Ele não está conseguindo mostrar o potencial que ele tem. Então talvez essa lesão venha no momento adequado para ele botar a cabeça no lugar dele e dar oportunidade para outro jogador que pode ajudar muito mais coletivamente o São Paulo do que o Elinho vem fazendo no momento. Alguns nomes surgem nesse momento, né, de substituição do Elinho.
Alguns deles são Toró, o próprio Alexandre Pato e Everton. Everton entrou contra o Palmeiras, assim como Alexandre Pato entrou também faltando 10 minutos para acabar. O nome que está despontando mais nesse momento é o do Everton. O Everton parece que está treinando bem, não tem mais nenhum problema físico, graças a Deus, e tudo indica que ele vai ter essa oportunidade de entrar no lugar do Elinho. Eu gosto, me agrada do nome do Everton, porque o Fernando Diniz também está imaginando o Pato mais como um cara de área, de referência lá na frente, quase um centroavante. O Pato não é esse jogador, não sei porque o Fernando Diniz imagina isso. Ele acredita que o Pato, estando mais próximo do gol, é onde ele deve estar, porque ele tem o talento e as características dele, do Pato, deveria ser de um jogador mais próximo ali, só para empurrar a bola para dentro do gol. Mas o Pato surgiu na carreira dele como esse cara mais de mobilidade, das beiradas, né, e tudo mais. Mas o Fernando Diniz enxerga ele mais como talvez um substituto aí imediato de Pablo, por exemplo. Ou pelo menos quando o Pato entrou, o Pablo foi deslocado pro lado e o Alexandre Pato ficou como esse cara de referência. Então o Elinho provavelmente vai ser substituído aí pelo Everton, tudo indica. Aí a manutenção de Vitor Bueno, né, um dos principais jogadores do São Paulo, tanto lá na reta final do ano passado e começo desse ano, e o Pablo lá na frente no comando do ataque. Esse provavelmente será o São Paulo contra a Ferroviária de Araraquara. Algumas notícias aí do mercado da bola, algumas especulações, na verdade, né? O Trellis ali foi ventilado no Independiente Medellín, né? Na verdade, o Independiente Medellín sinalizou com uma proposta, ele tem interesse em repatriar o colombiano Trellis ali para Colômbia, para Medellín. E só que a proposta inicial que o clube colombiano fez ao São Paulo não agradou nada e realmente não teria como, né? Eles queriam repatriar emprestado o Trellis e o São Paulo bancando 75% dos salários dos vencimentos do atleta. Isso é inconcebível. O São Paulo nem deu trela, nem abriu conversas com o clube colombiano, e o Trellis está muito focado em fazer uma recuperação esse ano com a camisa do São Paulo. Ele entende que ele pode dar a volta por cima e que ele pode sim ter sucesso ainda na equipe do São Paulo. Então tá essa incógnita ainda, se o Trellis vai sair ou não, se vai permanecer ou não. Um que está praticamente certo que vai sair é o Paulinho Boia, né, o jogador da base do São Paulo. Estava no São Bento de Sorocaba no ano passado, disputando a Série B. O São Bento caiu para a Série C. E o Paulinho Boia tá aí quase a ponto aí de fazer uma assinatura e jogar no Cruz Azul do México. E o México, esse clube mexicano, pagaria um empréstimo pelo Paulinho Boia e os vencimentos também do atleta. Eu acho que é uma medida interessante para o jogador e também para o São Paulo, que precisa reduzir sua folha, e para o atleta, que vai ter mais uma experiência aí e de repente pode despontar e, por que não, voltar para o São Paulo mais maduro, mais preparado para encarar os desafios com o tricolor paulista. E aí uma outra notícia que eu queria comentar com vocês, né, a respeito do Jusilei. Tava aquele imbróglio, o Jusilei tinha sido liberado pelo São Paulo, o Jusilei não está inscrito no Campeonato Paulista, ou seja, o São Paulo não conta com o futebol do Jusilei nesse momento, e o Jusilei foi liberado para negociar com o Vasco, mas parece que o Vasco desistiu da compra, desistiu da negociação com o atleta. Até então estava uma incógnita, porque o São Paulo poderia meio K, né, fazer o pagamento da metade dos salários ali do Jusilei para o Jusilei ir de forma gratuita para o Vasco, e o Vasco acertaria a outra metade dos vencimentos do atleta. Mas parece que o Vasco desistiu e o Jusilei aí é uma incógnita também, outra incógnita. Não se sabe o que vai acontecer, se ele vai ser afastado novamente, se ele vai treinar com o clube, mas o São Paulo não vai utilizá-lo. Mais uma daquelas perebas, daquelas contratações que na verdade, no momento que foi contratado de fato em definitivo para o São Paulo, o Jusilei estava em alta com a torcida, né? É isso que mais me deixou surpreso, né? Como que o Jusilei caiu tanto de rendimento e perdeu até uma chance ali de conseguir treinar entre os jogadores, os atletas, ser um jogador ali de repente para entrar no segundo tempo. Nem isso ele está sendo cogitado. Então, mais uma vez aí o São Paulo amarga com um salário enorme que o Jusilei custa, e não se sabe ainda o que vai acontecer com esse atleta. Se ele vai permanecer no São Paulo ou se ele vai ter oportunidade aí em outro clube do futebol brasileiro, ou quem sabe até de fora. Lembrando que a janela das principais ligas, né,
agora se encerra dia 31 de janeiro, ou seja, o São Paulo aí em contagem regressiva para tentar vender alguém, e o único nome aí que surge com mais cotado para sair é o do Antony, que está na seleção brasileira sub-23, né, disputando o pré-olímpico, e está sendo de alguma maneira valorizado, está conseguindo fazer um bom pré-olímpico até então, e pode ser que até o final dessa semana a gente tenha algumas novidades aí em relação ao Antony. Vamos aguardar para ver o que acontece. Gente, é isso, essas são as informações, e eu tô com uma ideia aí de transmitir o jogo do São Paulo contra a Ferroviária, porque não vai passar em TV aberta, somente no Premiere. Mas como eu não estarei em loco, eu estarei em casa, a gente seria uma transmissão mais raiz ainda do que aquela que a gente faz em loco no estádio, com toda a força ali, com a ajuda de vocês. Então quero saber muito de vocês. Se vocês quiserem me derem um feedback positivo, a gente faz a transmissão aqui no canal também amanhã, para o jogo às 9h30 da noite, daquele jeito raiz nosso de sempre, tá bom? Deixa aqui nos comentários, curta, compartilhe, comente, e a gente se vê aí amanhã, ou na análise, né, do pós-jogo, ou na transmissão também do confronto, mediante aí o desejo de vocês, tá bom? Obrigado pela audiência, valeu para todo mundo aí, fiquem com Deus e vamos São Paulo!